Boa noite, eu sou o professor Alisson e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cobrança de impostos no Brasil. O imposto médio no Brasil é de 35%. Isso até não é alto se não fosse cobrado em cima de serviços e produtos. Ou seja, o imposto no Brasil ele é cobrado em cima das relações de trabalho e de tudo que circula na economia. Só para a gente ter uma ideia disso, imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo, que está hoje em torno dos R$ 930. Tudo que ela compra, ela paga 35% de imposto. O que significa que o que ela compra de verdade desses R$ 930 seria o equivalente a uns R$ 620. O resto vai para o governo. R$ 310 vai para o governo. Na verdade, um pouquinho mais, né? Porque dá mais do que um terço do salário. Se o governo não cobrasse imposto sobre esse tipo de atividade, o salário mínimo ele equivaleria em poder de compra mais ou menos ao que hoje seriam R$ 1.400. Imagina isso na mão da maioria dos trabalhadores brasileiros, né? As empresas teriam condições de vender muito mais e com isso contratar mais pessoas, pagar mais salários, que também renderiam mais poder de compra. Ou seja, isso seria uma alavancada na economia e não baseada em investimentos do Estado, quer dizer, em dinheiro que é tirado dos cofres públicos, é tirado dos impostos e injetado em algum setor escolhido pelo governo, mas pelas simples relações de trabalho. Ou seja, quando o governo cobra esse imposto, é como se ele segurasse a capacidade de crescimento do Brasil em mais de um terço. E é isso que acaba engessando o nosso país, nos tornando menos competitivos, sacrifica o empresário que precisa cortar cortes em outros setores, porque esse imposto para ele é um custo, afinal de contas ele paga um imposto sobre toda a venda que ele faz, mesmo que ele não receba. Quer dizer, quando alguém compra e não paga, o governo ainda recebe um imposto da mesma forma. Ou seja, o risco fica todo na mão do empresário. E se ele pudesse se livrar desse imposto, os produtos ficariam muito mais baratos. Ou seja, os consumidores comprariam muito mais e a empresa teria mais dinheiro para investir no seu próprio crescimento, ou seja, aumentando a oferta de produtos e aumentando a contratação de pessoas. Então, claro que o governo precisa cobrar impostos para poder pagar por segurança, infraestrutura, saúde, educação, que são coisas que nós, como povo, esperamos dele. E a ideia não é que ele pare de pagar impostos, mas imagina se o governo trocasse o imposto sobre as relações de trabalho diretas, ou seja, sobre a movimentação da economia, por um imposto sobre lucros e dividendos, ou seja, sobre aquilo que os acionistas ganham sem fazer nada, sem trabalhar, sem correr riscos, simplesmente recolhendo o lucro quando a empresa fecha suas contas no final do ano. O cálculo do IPEA sobre isso é que se o Brasil voltasse a cobrar o imposto sobre lucros e dividendos, que nós cobramos até 1995 no governo Fernando Henrique, a arrecadação no Brasil seria de 60 bilhões de reais em impostos. Acontece que se você somar o imposto sobre serviços e sobre produtos, eles não chegam a 60 bilhões. Pelo menos não chegaram em 2017. Então a gente pode calcular que, se o governo, claro que os estudos do governo são para aumentar o imposto a mais, para sanar essas contas que muito estão bancando desvio de verba e problemas de corrupção. Mas imagina se nós simplesmente substituíssemos. Ao invés de cobrar imposto sobre produtos e serviços que seguram a capacidade de crescimento do país, nós passássemos a simplesmente tributar lucros e dividendos. O governo arrecadaria mais do que arrecada hoje, ou seja, teria mais dinheiro para prestar os serviços que nós esperamos dele, e a economia ficaria muito mais leve, quer dizer, a capacidade de crescimento seria muito mais rápida, nós teríamos geração de empregos e aumentos em nível de consumo que valorizariam a nossa moeda e melhorariam o desempenho das empresas em geral. Então, vamos pensar.